Sem Limite está de volta e neste sábado a gente está tirando todas as suas e as nossas dúvidas sobre pressão alta. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. André Chiga, cardiologista do Life Coach, tirando aqui as nossas dúvidas. Doutor André, a gente terminou o primeiro bloco falando aí de alguns fatores externos que podem aumentar a pressão. Quais são esses fatores? Os principais, pelo menos, perdão. Exagero de sal na alimentação. Geralmente não é o causador da hipertensão, mas quem tem a probabilidade piora. O excesso de peso, cigarro e o estresse. E a falta de exercício. Então são os fatores de risco principais para a pressão alta e para os problemas cardíacos. De que forma o estresse pode elevar a pressão? O estresse libera um hormônio chamado adrenalina, na primeira etapa, que é o hormônio da luta ou da fuga. Sempre que você está estressado ou preocupado com alguma coisa, esse hormônio faz com que o seu coração bata mais forte e mais rápido. Portanto, sobe a pressão. Isso é uma reação até normal, que você precisa de mais sangue nos órgãos principais, que são, nessa situação, os músculos e o cérebro, por exemplo, na hora que você tem que decidir alguma coisa. Só que o exagero de adrenalina faz a pressão ficar alta por muito tempo. E o segundo hormônio do estresse é o corticoide, que todo mundo já ouviu falar, que é o cortisol, que em doses altas, além de diminuir a imunidade, faz a pressão subir. Então são vários motivos para tentar controlar bem o estresse. Então a gente pode afirmar que, em regra, ou geralmente, a pessoa estressada, ela pode ser hipertensa e ser mais propensa a doenças pela baixa imunidade? Isso é um fato totalmente comprovado hoje. O estresse abaixa a imunidade. A gente percebe isso na nossa própria vida, mas vários trabalhos científicos mostram isso mesmo, diminuição de várias células de defesa. É absurdamente comum. Então não tenha dúvida que o que a gente tem que tentar hoje é lidar bem com o estresse. Não viver sem estresse, porque é impossível, mas buscar válvulas de escape e suporte, às vezes até profissional, para evitar o estresse sobre excesso. E de que forma a hipertensão pode afetar uma pessoa obesa, por exemplo? A própria obesidade já provoca a hipertensão ou não? A própria obesidade pode fazer a pressão subir e quando você soma obesidade mais hipertensão, você multiplica os riscos tanto do diabetes como dos ataques cardíacos. Então não é uma regra, você pode ser magrinho e ter pressão alta, você pode ser obeso e ter pressão normal, do mesmo jeito que o colesterol. Mas há uma incidência maior de hipertensão e em obesos. Obesos, então a pessoa mais gordinha deve ficar atenta também, porque de repente a hipertensão pode ser um problema sério. Minha produção está dando aqui esses aparelhinhos, doutor André, que são os aparelhinhos que medem a pressão. E eu vou pedir também para a produção entregar aquela outra artériazinha. Esse aqui é um aparelho que mede a pressão do adulto, é isso? Esse daqui. O aparelho de pressão, o importante é que ele seja proporcional a mais ou menos 2/3 do seu braço. Então a gente fala, às vezes a gente mede a pressão do obeso com um aparelho normal e aí a pressão dá mais alta do que deveria estar na verdade. Porque está nesse aparelho. Existem aparelhos manguitos, que a gente chama um pouquinho maiores. Então ele tem que ser proporcional ao seu tamanho. Agora, esse pequenininho aqui, que é muito fofinho até, parece um braceletezinho, né? Parece de brinquedo, eu falo para as criancinhas que é uma bexiga que eu vou encher, para eles não se incomodarem, mas a gente mede a pressão das crianças também. Então, existe a possibilidade, embora seja mais raro, de hipertensão também em criança. E às vezes as crianças ficam passando no pediatra tratando como se fosse enxaqueca e às vezes não é enxaqueca, é hipertensão. Tem que ficar atento que há uma possibilidade menos comum do que depois dos 45 anos, mas é uma coisa que pode acontecer. Então a alerta até é interessante para os pais. Se a criança começar a se queixar muito de dor de cabeça, além de verificar visão, essas coisas todas, dá uma medida na pressão. Sem dúvida. Deveria ser uma rotina no consultório pediátrico. Agora, qual é a ligação, doutor André, do colesterol? O senhor trouxe aqui vamos chamar de maquete de uma artéria, né? Qual é a relação entre colesterol e pressão alta? Não é uma regra, você pode ter só o colesterol ou só a hipertensão, onde eles se encontram é que os dois são fatores de risco para o coração. Então, quanto mais fatores de risco, maiores são os riscos de ter realmente um infarto e morte súbita até. Não sei se estão conseguindo pegar, sim, isso aqui tá é uma artéria, está aumentado mais ou menos 15, 20 vezes, uma artéria normal, onde o sangue vai circular por aqui, e aqui é um modelo de uma artéria já com placas de gordura, que é esse amarelo, que está diminuindo o calibre mesmo da artéria. E o que realmente dá o derrame ou um infarto é quando a artéria, que já está diminuída de calibre, tem um coágulo do seu próprio sangue que entope
e aí para de ir sangue e o órgão que tiver com essa artéria vai infartar, seja o coração, seja o rim, seja o cérebro. Ou seja, se a pessoa, além do colesterol alto, tiver hipertensão, esse bombeamento que o senhor falou no começo do programa, muito forte, pode provocar esse bloqueio. O bombeamento sob muita pressão pode até arrebentar uma placa dessa de gordura e causar o evento súbito, que é a coagulação do sangue ali em cima dessa placa de colesterol. Então os fatores vão se multiplicando. O senhor estava falando sobre a importância do exercício físico. No entanto, algumas pessoas se queixam que quando fazem o exercício, ficam com dor de cabeça. Isso pode ser sinal de hipertensão? Pode. Hoje a gente faz de rotina, num check-up acima dos 30 anos, o teste ergométrico para quem quer fazer exercício. A gente monitora com eletrocardiograma e a pessoa faz uma caminhada de 5 a 10 minutos na esteira. E a gente sabe hoje que a pressão de 12 por 8, de 120 por 80, pode chegar a 18, 19 por 9, sendo um comportamento totalmente normal para aquele nível de esforço. E existem algumas pessoas que não têm pressão alta e de 12 por 8 vai para 20 por 11, por exemplo. A gente considera um aumento exagerado. Então, é normal a pressão ter um ajuste durante o exercício. Sempre. Na hora que você está fazendo exercício, você precisa de mais sangue nos músculos. Portanto, o coração tem que bater mais rápido e mais forte. Isso é uma variação natural. Algumas pessoas sentem esse mal-estar. E aí pode ter realmente uma sensação de que a cabeça está mais pesada. Isso é uma questão de costume ao exercício. Isso tende a melhorar depois que a pessoa ganha um condicionamento aeróbico bastante importante. A enxaqueca pós-exercício é considerada normal? Pode ser considerada normal, mas não acontece em todo mundo. Então a gente não vai dizer que isso é totalmente normal. Você pode ter enxaqueca, que não necessariamente uma enxaqueca pela hipertensão. Existe a enxaqueca, que é uma dor de cabeça que pulsa a cabeça, mesmo em pressão normal. Então, nem sempre significa a mesma coisa, mas isso pode acontecer. E já que tocamos no assunto de exercício, por muito tempo a gente considerava proibitivo quem tem pressão alta fazer musculação com peso. E hoje a gente sabe que não é verdade, você pode fazer musculação, o que a gente tenta evitar é o exagero de peso. Então, você pode fazer exercício, se a sua pressão estiver controlada, você pode liberar não só bicicleta e esteira, mas também alguns exercícios com peso, mesmo você sendo hipertenso. Não tá? Uma dica bem interessante, tá vendo? A gente desmistificando tudo aqui sobre pressão alta. A gente vai para a última paradinha aqui no Sem Limite, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre os sintomas. Já que a pressão alta é um mal silencioso, como é que você pode perceber se você tem hipertensão ou não? É só um minutinho, já já o Sem Limite está de volta. Fica aí, hein?